Números 13, estou me acostumando. 13, verso 30. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado por nos permitir adorá-lo, expressar com movimentos, com sons, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, nosso louvor, nosso reconhecimento de quem Tu és, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, Senhor meu Deus, a Tua eternidade. Senhor, fala conosco, precisamos da Sua voz, porque a Sua voz é que nos dá direção, Tua voz é que nos conforta, Tua voz é que nos cura, nos salva, nos liberta, nos restaura. Pai, em nome do Senhor, fala ao nosso coração, com toda a liberdade, com toda a profundidade, no qual só o Senhor sabe falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vencendo as dificuldades para ser abençoado. Falamos isto na semana passada, começamos a falar a respeito deste assunto. Vencendo as dificuldades para sermos abençoados, os problemas, as barreiras, os empecilhos, as pedras para sermos abençoados. Nós vemos aqui um povo que foi abençoado pelo Senhor. Deus, Ele cumpriu a sua palavra que havia dito mais de 400 anos antes. E dizia que o povo ia para o Egito e ali ficaria por 400 anos. E aí Deus, Ele, como cumpridor da sua palavra, do tempo do Senhor, Ele levanta Moisés para tirar o povo do Egito, para tirar o povo da escravidão. E aí então Deus trabalha no coração de Moisés. Moisés volta ao Egito e Deus o usa com milagres, com autoridade, para tirar o povo. Até então que Faraó, ele libera o povo para sair. E o povo então sai, caminhando, e ali com milhares de pessoas,
todos os egípcios liberaram os seus ouros, os seus bens, pratas, animais, doaram aos filhos de Israel para que pudessem sair. Saíram, andaram por 3 dias, e aí então eles se encontram diante do Mar Vermelho. E ali então começa uma nova saga, uma nova etapa. E aí então Faraó se arrepende, Deus endurece o coração de Faraó. E quando Deus endurece o coração de alguém, meu irmão, às vezes nós passamos apertado. Mas olha o plano de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó foi ao encalço do povo de Deus. Mas Deus tinha um plano nesse endurecimento. E então o Faraó junta os seus cavaleiros, seus homens fortes de guerra, e vai então ao encontro do povo de Deus. E aí o plano de Deus era, no endurecimento do coração de Faraó, destruir toda a força que se representava naquele tempo, que era o Egito. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, e eu vou mostrar para você que toda a força que há e todo o poder que existe é só meu. O único Deus que existe sou eu. Faraó é apenas um homem. Querido, quem sabe você tem enfrentado algumas coisas e parece que vai endurecendo, parece que a situação vai se endurecendo, que as coisas vão ficando mais difíceis, e você ora, milagres acontecem, mais ainda, há aquela perseguição, há aquela aflição que está sempre ao seu encalço, que está sempre um passo anterior ao seu, está prestes, quem sabe, a te alcançar. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, quando Deus permite isto, é porque Deus quer te dar a vitória definitiva a respeito desta situação. O povo de Israel nunca mais teve problema com o Egito. O povo de Israel nunca teve problemas depois disto com os egípcios, porque Deus acabou com o poder que havia sobre aquele povo. Querido, saiba de uma coisa: Deus quer te abençoar, e se a situação vai se endurecendo, saiba de uma coisa: Deus tem um plano, e o plano dele é perfeito. Ele quer exterminar de uma vez por todas essa aflição sobre a sua vida. Ele quer exterminar de uma vez por todas com esses problemas que você tem enfrentado. E o Faraó que tem te perseguido, seja qual for ele, está prestes a ser sucumbido pelo poder do Deus que você serve. Amém, querido? Se você crer nisso, dê um glória a Deus. E o povo então fica aflito, e aí vê a poeira que se levanta dos cavalos que estão vindo perseguir o povo, e Deus então levanta uma barreira de poeira que os egípcios não conseguem dar um passo, perseguir. E então Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa, e aí então quando o povo passou, ele liberou lá os egípcios, e aí eles vêm, e eles tentam passar pelo mesmo caminho que Deus havia aberto para o povo de Deus. E quando eles tentaram passar, e foram pelo mesmo caminho, em perseguição, e ali então lá no meio, Deus então solta, libera as águas, e as águas então inundam, sucumbem todo aquele povo, todo aquele exército, e Faraó e os seus cavaleiros morreram todos afogados. Querido, quando Deus abre uma porta para você, só você vai passar, o teu inimigo não. Os teus inimigos não vão passar por este caminho, porque este caminho só pertence a você. E se eles entrarem para buscar para te alcançar, pode ter certeza, a qualquer momento Deus liberará a sua mão, e esses inimigos serão derrotados sobre a tua vida. Meu irmão, Deus está te levando para a terra prometida.
e Ele te levará são e salvo. Você chegará bem. E se perder uma perninha, glória a Deus. Se for um olho, glória a Deus. Se for uma orelha, glória a Deus. Porque, meu irmão, lá no céu, nós seremos perfeitos. Não vai ter barriga, não vai ter pança, não vai ter celulite, não vai ter bolsite, não vai ter qualquer coisa que possa existir, não vai ter, porque lá no céu tudo é perfeito. Olhe para o seu irmão e diz assim: olha, Deus deixará você perfeito, meu irmão. Perfeito. Mas olha, o povo chega até a terra prometida, chega até a fronteira, e o Jordão tem que entrar, etc. E aí então, Moisés, ao comando de Deus, enviou 12 homens escolhidos, preparados, treinados, experientes, para espiar a terra. E aí então essas pessoas vão e rodeiam por toda a terra, olham toda a terra, eles observam e vão escrevendo, marcando tudo que eles possam marcar. E aí então eles teriam que voltar com um relatório, não é? O que eles viram, como é que foi, não é? Como é que era a terra, etc. E eles voltaram com um relatório. 10 deles começaram a dizer: olha, exatamente o que Deus falou, a terra é boa, a terra é fértil, a terra é maravilhosa, mas também a terra, ela tem gigantes, há uma multidão de pessoas que moram lá e são guerreiros, matadores de homens, e nós, olhando tudo aquilo ali, nos sentimos como gafanhotos, nos sentimos pequenos, derrotados diante deles. E aí então a gente vê um pouco que a gente leu aqui, que o povo então começa a murmurar. Eles, infamados por aqueles homens, onde infamaram a terra, onde falaram mal daquela terra, aquelas pessoas começaram também a infamar a terra, falar mal da terra e desejar voltar para o Egito, estar novamente debaixo da escravidão. Mas por que eles fizeram isto? Por que eles deixaram de desejar uma bênção para estar novamente debaixo de uma escravidão? Por que eles deixaram de ser deixaram de desejar em ser livres, por desejar em voltar e ser escravizados, aprisionados? Interessante. Depois de tantos milagres, um povo, ao invés de desejar a liberdade, deseja a escravidão. Ao invés de desejar aquilo, as benécias de Deus, da sua terra, eles desejam os restos do Egito. Por quê? Sabe por quê? Medo. Medo. Você já teve medo? Olhe para essa pessoa que está ao teu lado, diga assim: você já teve medo? Medo. E o medo surge de tantas maneiras, não é? Em várias horas, de vários momentos da nossa vida. O medo surge. É uma perseguição, não é? Medo de perdas, medo de ganhos, medo de solidão, medo de morrer,
medo de ficar doente, medo. E aquele povo deixou de desejar a liberdade para desejar a escravidão. Eles deixaram de desejar uma mesa farta e abençoada para desejar, quem sabe, um coxo, restos de comidas, cebolas. Sabe o que acontece, querido? Muitos de nós, às vezes, estão à beira de uma bênção, mas o medo está interferindo, o medo está aterrando, aterrorizando, e não nos deixa viver a verdadeira bênção de Deus. E para evitar, e o medo, meu irmão, né, o medo que surgiu ali foi um medo de confrontar, um medo de enfrentar, um medo de lutar, um medo de resistir, um medo de se opor àquele povo, àquelas nações, ao medo dessas coisas, o medo de confrontar outro homem. Deus havia dito: eu estarei com vocês, eu darei vitória em tudo aquilo que vocês fizerem, todos os confrontos que vocês tiverem, eu estarei à frente. Mas mesmo assim, eles tiveram medo, e não é diferente hoje. Nós temos as promessas de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a confirmação da palavra de Deus, mas nós ainda temos medo. Temos medo às vezes de lutar, temos medo de resistir, temos medo de confrontar, nós temos medo. Temos medo de tomar essa atitude e perder. Temos medo de tomar uma atitude e morrer. Temos medo de tomar uma atitude e adoecer. Temos medo de tomar uma atitude e ficar sozinho. O medo é um empecilho, é um obstáculo para a bênção em nossa vida. O medo é. Você tem medo? Já respondeu para você mesmo? Você tem medo de algo? O que te causa medo? O que te causa pavor? Deus, Ele vai armar uma situação para que você enfrente esse medo e seja vitorioso. Deus, Ele vai armar um plano para que você se depare com este medo e você possa tomar uma atitude de vitória sobre a tua vida. Amém? Medo. Então olhe para essa pessoa, por favor, e diga assim: você não é medroso, é? É ou não é? Porque, meu irmão, nós temos medo por pouca coisa. Medo por pouca coisa. Se estamos em casa sozinhos e alguma coisa, um vento bate em algum utensílio, alguma coisa, e cai lá na cozinha, você está no quarto. O que você faz? Hein? Tranca a porta? Tranca a porta do quarto? Você vai lá ver o que aconteceu? À noite, chuva, o vento batendo na janela assim, ó. Aí de repente, bum, pá, caiu alguma coisa. Como você é corajoso, corajosa. Você vai se levantar, você vai abrir a sua porta do quarto, vai lá na cozinha e olhar
o que aconteceu. É verdade ou não é? Não é. Principalmente se for os marmanjos, que são só, não é, corajosos, não é, em mandar a mulher ir. Se a mulher estiver perto, ele diz, vai lá, que eu vou me trocando aqui para ir ver. Vai que eu já estou indo arrumando alguma coisa, que eu já estou indo atrás. A mulher vai, olha tudo, tira do chão, coloca, volta, o camarada está lá, escondidinho, quem sabe do lado da cama, com medo. Eu vim de São Paulo, fui criado em São Paulo, e por um tempo, logo depois de casados, eu acho que só tinha a Carol, e um dia, uma tarde entraram em casa, arrombaram a casa, levaram algumas coisas e fizeram bagunça dentro de casa, etc. Aí depois passou alguns dias, à noite, escutamos um barulho lá fora. E aí a minha esposa, tem um barulho lá fora, alguma coisa está lá fora, vou fazer um barulho. A vontade era, deixa quieto, não mexe com isso não. Não mexe com isso, não é? Deus cuida, Deus está lá, Deus está vendo. Mas a primeira coisa a fazer, tem que usar a cabeça. Acende todas as luzes de fora e faz uns barulhos dentro. Quem está aí? Não é? Faz aquele barulho, joga uma panela na porta, faz um barulho que lá fora também se assuste. Sei que fiz os barulhos lá e tal, e aí fiquei um tempo lá, não saí para fora, né? Tem que ser prudente, né? Vai que eu abro e tem gente lá. E aí tive que ser prudente. Fiz os barulhos devidos dentro de casa, para lá e para cá, e fiquei depois quietinho, esperando se ficava em silêncio. Ficou em silêncio, eu lá no fundo, graças a Deus, graças a Deus. E aí eu disse, ainda bem que não era ninguém, porque senão o negócio ia pegar hoje. Ainda bem que não era ninguém, senão o negócio ia ficar feio hoje. Mas na verdade a gente tem medo quando é surpreendido, né? Surpreendido por alguma coisa. Surpreendido. E aí então, esse povo, por causa do medo, toma algumas atitudes. Eles começam a fazer, e eu falei semana passada, que eles começam a entrar em campos que não deviam entrar. Deus não havia pedido para eles dar a opinião deles, Deus não havia dito para eles decidir se era bom, se não era só para ir. E quando nós temos medo, nós começamos a entrar em campos que não nos é devido, que não é a nossa parte, que nós não devemos entrar. E aquele povo tomou essa atitude. Moisés disse, vai e olha a terra. Moisés não disse, vai, olha, e depois me mostra aqui como é que, se nós vamos entrar ou não. E às vezes por causa do medo, meu irmão, e quando eu quero dizer que entramos em campo que não devemos, pode ser que nós decidimos coisas em nossa vida, que não é do nosso mérito, que não é devido, não é a nossa parte, e não somos capazes de fazê-lo, porque Deus já decidiu. Deus é que decide sobre a nossa vida. Amém, meu irmão? Então olhe para essa pessoa e diga assim, não deixe o medo fazer com que você tome a frente na tua vida. O medo, meu irmão, daquelas pessoas fez com que eles impusessem uma visão própria, não a visão de Deus. O medo às vezes nos faz impor nossa visão, e não a visão de Deus, a respeito de alguma coisa.
nós fazemos a nossa imagem, nós fazemos o nosso relatório a respeito dele, por causa do medo. Então tome muito cuidado de não impor a tua visão e não a visão de Deus. Cuidado com isto, porque isto faz você tomar a frente de Deus e dizer: Deus não sabe de nada, quem sabe resolver isso aqui sou eu. Então não faça nada pela tua visão, teu achismo. Eu acho que isso é assim, eu acho que tem que ser dessa maneira. Então olhe para essa pessoa e diga assim: a sua decisão, querido, tem que ser a visão de Deus. É a visão de Deus, não a tua. Não deixa o medo tomar a visão de Deus na tua vida, tá bom? Queridos, nós também às vezes, tomamos outras atitudes, com qual nós vemos aqui hoje. Olha o que diz o verso 14, capítulo 14, olha o verso 9 e o verso 10. Tão somente não sejais rebeldes. Aí Moisés, Caleb e Josué estão falando. E eles dizem: olha, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Vamos, não os temais. Não tenhamos medo, vamos para cima. Deus já desamparou, Deus não está com eles, Deus está conosco. Aí nós dizemos assim: maior é o que está com nós do que os que estão. Mas aí a gente, na hora de fazer, de crer, tomar uma posição de fé, nós fazemos ao inverso. Nós tomamos uma atitude inversa. E Caleb está dizendo, meu irmão, o que foi escrito anos depois. Olha, vamos, porque o Senhor não está com eles, o Senhor está conosco, a vitória é nossa, vamos lutar. Querido, lute pela sua vida, lute pela sua bênção, lute pelas promessas de Deus, pela tua vida, porque Deus é contigo, Deus está com você, meu irmão, a vitória é certa em Cristo Jesus. E aí o verso 10, olha: apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Olha que povo abençoado. Você gostaria de fazer parte de um povo desse? Hein? Que você anda junto, dorme junto, come junto, anda junto, deita junto, ri junto, chora junto, tudo junto. E aí esse povo, o que eles querem? Apedrejá-los. Apedrejá-los. Sabe por quê? Sabe por que eles queriam isso? Medo. 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 Olhe para essa pessoa e diga assim: cuidado, você pode levar uma pedrada qualquer dia, viu? Medo, por causa do medo, quiseram apedrejar gente que fazia parte do povo. Graças a Deus hoje é diferente. Graças a Deus hoje não é assim. Graças a Deus hoje não há pedras aí tão fácil por aí. Graças a Deus.
Mas este povo quis apedrejar Josué e Calebe, porque eles falaram exatamente o que Deus havia dito. Meu irmão, quantas vezes pessoas são apedrejadas porque falam a palavra, porque falam da visão de Deus, porque falam daquilo que Deus deseja. E quantas vezes você pode até ser apedrejado na tua casa, no meio da sua parentela, pelas pessoas, quem sabe até que você ama, e quem sabe essas pessoas os ama. Mas, meu irmão, mas às vezes, porque você confia na palavra do Senhor, mas porque você está firme nas promessas do Senhor, porque você luta pela realização dessa palavra de Deus na sua vida, porque você faz tudo para que essa palavra se cumpra. Às vezes você não é compreendido dentro da tua casa, você não é aceito no meio dos teus amigos, você não é bem visto no meio da sua parentela, porque você está acreditando e está firme na promessa de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, não tenha medo. Minha irmã, não tenha medo. Deus não vai permitir que você seja apedrejado, porque a glória de Deus virá sobre a tua vida. A glória de Deus virá sobre você, e Deus mostrará que você é dele, que você está nele, e ele está no controle da tua vida. Vai dar certo, meu irmão. Creia na palavra do Senhor. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. Olha para essa pessoa e diga assim: não ligue para as pedras não, vai dar certo. Meu irmão, eu quero terminar essa mensagem dizendo algumas coisas que são importantes para a nossa vida a respeito do medo. Vai escrevendo aí, escreva isto, marque, olhe sobre isto, leia sobre isto. É importante. Primeira coisa importante sobre o medo: o medo distorce a realidade. Essa é a primeira coisa. O medo distorce a realidade. Diga bem alto comigo isso então, vamos lá. O medo distorce a realidade. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: olha, o teu medo distorce a sua realidade. Distorce. Meu irmão, a realidade deles era a de Deus. A realidade deles era aquela que Deus havia dado. E nós precisamos aprender isso em nossa vida. Sabe por que nós temos medo? Sabe por que nós tememos? Sabe por que nós abandonamos? Nós deixamos de lado. Nós viramos até as costas para aquilo que é a bênção da nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa realidade é diferente da realidade de Deus. E nós temos que aprender a viver a realidade de Deus. A realidade de Deus nunca é aquelas coisas certinhas em nossa vida. A realidade de Deus, às vezes, nem tudo se encaixa. A realidade de Deus, às vezes, nem tudo está claro. Nem sempre é perceptível. Mas nós só podemos viver a realidade de Deus através de uma coisa: fé. A realidade de Deus é diferente da nossa realidade. Primeiro, ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Segundo, Deus não está preso às circunstâncias.
Ele não está preso ao tempo e não está preso à circunstância. Terceiro, Deus não está preso a limites. Rabacobre alabás sobre alabás. E às vezes, meu irmão, nós ficamos com tanto medo daquilo que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, que nós esquecemos da fé. E aí então começamos a olhar outra realidade. E ao olhar outra realidade, nós vamos impor nossa visão. Nós vamos adiantar, entrar na frente onde nós não devemos entrar. Fazer o que nós não devemos fazer. Está entendendo? Medo. A realidade de Deus é diferente da sua. Ele não vive isso aqui, ele não dorme, ele não deita, ele não come. Ele não está preso a isso aqui, ó. Nós estamos presos aqui agora. Mas Deus não está. Ele transcende tudo. Ele vê tudo. Ele é atemporal. Ele é eterno. Ilimitado. Nós precisamos aprender, meu irmão, a vencer o medo. E vencer o medo é olhar e viver na realidade de Deus. Amém? Você entendeu? Amém? Então olhe para o teu irmão e diga assim: não deixe o medo mudar, distorcer a realidade de Deus na tua vida. Não deixe. Aqueles 10 homens distorceram a realidade de Deus, viram uma outra realidade. Como é que você está olhando para a tua vida? Como é que você olha para a tua realidade? Você se esqueceu da palavra de Deus? Se esqueceu da promessa de Deus? Se esqueceu das ordenanças de Deus? Não deixe o medo distorcer a realidade de Deus na sua vida. Amém, querido? O medo, ele distorce as expectativas. Diga comigo: medo distorce as expectativas. Mais uma vez. Meu irmão, as expectativas daqueles 10 homens era entrar lá, ver um povo falido, rebentado, maltrapilho, fraco, desnutrido. Era ver um povo arrebentado. Eles iam voltar gigantes. E eles com certeza diriam: olha, vamos em frente. Porque olha, nós aos olhos desses habitantes somos gigantes. Somos como gigantes. O nosso número é muito maior do que o deles. Vamos, porque a vitória é nossa. As expectativas daqueles 10. Mas quando eles foram lá, eles viram que era diferente. Deus não havia dito a respeito dos moradores daquela terra. Deus não havia dito como seria. Deus havia dito: vos darei essa terra que mana leite e mana mel. Queridos, presta atenção aqui. Quando nós enfrentamos situações que nos amedrontam, nós começamos a gastar nossa mente, dando vazão a pensamentos, a imaginação, que na verdade não são reais.
nós começamos a arquitetar em nossa cabeça fatos irreais que não estão acontecendo, que não é a realidade, que não é aquilo que Deus falou. E nós vamos dando vazão a isto. Nós vamos dando vazão a coisas improváveis, abstratas. E começamos a julgar, a conjecturar a respeito das coisas. Porque pode acontecer assim, porque pode ser dessa maneira. Olha, está acontecendo assim, coisas irreais. E o medo, meu irmão, leva a nossa mente a criar fantasmas gigantes, invencíveis, forças intransponíveis. Foram o que aqueles homens trouxeram, porque eles criaram sobre aquele povo algo que era irreal. Irreal na realidade de Deus. Era um povo forte, eram inúmeros. Havia gigantes, mas não era a realidade de Deus. E quando nós começamos a imaginar e deixamos essa massa cinzenta, meu irmão, e alguns têm mais do que os outros, não é? Alguns têm mais, tem uma massa a mais. E aí então viaja mais. Começa a imaginar coisas irreais, conjecturar coisas que são utopias, às vezes. O medo nos faz criar, distorcer as expectativas. Deus, Ele nos dá a sua palavra, e a sua palavra para nos criar expectativas reais a respeito de quem Ele é, do que Ele falou e do que Ele pode fazer. Não é para nós pegar isto e viajar, ir lá e tal. A gente faz isto. Olha, eu vou ver um emprego novo. Eu vou chegar lá, vai ser difícil, porque todo é RH, assim, assado. Então eu vou chegar e se falar isso, eu vou falar isto. Se perguntar isto, eu vou falar isto. E aí chega lá, é tudo diferente. Olha aquela pessoa. Distorcer expectativas sobre as pessoas. Nós vivemos distorcendo expectativas sobre as pessoas. Isso daí não vai dar nada na vida. Isso aí não vai para lugar nenhum. Isso aí é um zero esquerda. Não vai conseguir nada. Certeza. Mas se esquece, meu irmão, que há um Deus Todo-Poderoso que vê algo importante em alguém que ninguém vê, que pode capacitar os incapacitados, que pode levantar os abatidos, caídos, que pode tirar alguém lá do pasto e colocar no trono como rei. Não havia expectativas. Samuel distorceu expectativas a respeito de Davi. A expectativa dele era diferente. Vai ser um camarada bombado, que faz musculação 3 vezes por dia, que quando move o braço, não consegue nem fechar, o braço não vai, de tanto músculo.
Para tomar água, tem que pegar o copo d'água. Porque o músculo não deixa o braço flexionar. É tanto músculo na perna que anda assim. Tanto músculo no braço que já não anda mais normal. Eu vejo uns camaradas, meu irmão, que o braço dá duas na minha coxa. Camarada entra com a blusa, acho que é G, porque não tem outro número que caiba ali. Que é isso? Samuel achou que era um cara assim forte, alto, preparado para a guerra, preparado para lutar, a expectativa dele. Mas quando Deus disse, ó, não é nenhum desses. Pergunta se tem mais um. Tem mais um? Hoje é certo, tem mais um? Ah, tem um aí que está, ainda é um franguinho ainda, está lá cuidando das ovelhas. Está lá, chama ele. Quando Davi chega, Deus disse, é esse. Meu irmão, não distorça a realidade de Deus na tua vida. Meu irmão, você pode achar que você não é, que você não pode, que não tem valor, que você não vai chegar, que você não consegue, que você é isto e aquilo. Mas saiba de uma coisa, Deus tem expectativas reais sobre a tua vida. Você é abençoado, você é escolhido de Deus, você foi salvo, você é princesa de Deus, príncipe do Senhor. Você é uma pessoa especial, meu irmão, e Deus tem coisas especiais para a tua vida. A expectativa de Deus sobre a tua vida é muito maior do que a tua. A tua, meu irmão, está longe da de Deus. Deus tem expectativas maravilhosas para a tua vida. Não distorça as expectativas. Olhe para o teu irmão e diga assim: você é um espelho. Você é um espelho. Viu? Deus te escolheu. Meu irmão, o medo provoca uma vida de sequidão, uma vida árida, seca. O medo faz isto. Sabe por quê? Por causa do medo, eles foram para onde? Um paraíso. No resort por 40 anos. Só piscina, playground. Só descanso, 40 anos. Não deu para entrar agora, mas Deus está te preparando para você daqui a 40 anos entrar. Foi isso? Não. Foram para o deserto. Eles tinham uma terra fértil, uma terra pronta, era só entrar, vencer no nome de Jesus, no nome de Deus, mas o medo os fez ir para o deserto. Por isso o medo, meu irmão, o medo é poderoso e provoca deserto em nossa vida. Eu tenho plena convicção, queridos, presta atenção que eu vou dizer, sem medo de errar, que tem coisas em nossa vida que ainda não aconteceram, por causa do nosso medo. Tem coisas em nossa vida que estão proteladas por causa do nosso medo. E há situações, olha assim, ouça aqui o que eu estou dizendo, olha aqui, acorda aí. Olha o que eu vou dizer, olha o que eu vou dizer, já vou dizer. Pai do céu.
Há coisas que são proteladas na vida. Mas e agora? Olha, presta atenção. Há coisas que são proteladas na vida. Porque nós não tomamos posse da palavra de Deus. Até quando vamos sofrer? Até quando vamos padecer ou ser provados? Que estou falando um pouco dessas coisas na quinta-feira. Até quando? O medo, ele nos leva para o deserto. Quando você vencer esse medo, então você vai entrar na promessa, na palavra de Deus sobre a tua vida. E então, meu irmão, virá as recompensas, virá as bênçãos de Deus, virá a paz, virá a alegria, virá o descanso, virá a satisfação de Deus sobre a tua vida. Mas quando vencer esse medo, qual é o medo que você tem? De ficar desempregado, medo de morrer, medo de ficar vivo, medo de quem vai assumir hoje, quem vai ganhar, que eu não sei quem é. Dilma ganhou? Bicho, eu nem vou pensar nisso para acabar bem a mensagem. Nem vou deixar, já fiquei com medo do que pode vir. Já me deu medo, mas eu vou vencer esse medo. 4 anos, meu Deus, mas eu vou lutar. Mas olha, Jesus amado, o que eu estava falando? Não protele a bênção na tua vida. Não faça isto. Pare de chorar. Pare de murmurar, se lamentar. Pare de dizer, ai, 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 ai. Meu irmão, tome posse. Minha irmã, tome posse da vitória de Deus na tua vida, meu irmão. Amém, meu irmão? Aleluia! E quero terminar dizendo que o medo, ele faz perder a visão exata, a visão correta de Deus em nossa vida. Diga assim comigo: o medo distorce a realidade. O medo distorce as expectativas. O medo provoca uma vida de sequidão. E diga por último: o medo faz perder a visão correta de Deus. Meu irmão, aquele povo, ele perdeu a visão de Deus correta. O medo nos faz ter um medo descontrolado. Um medo, um pavor. Medo descontrolado é pavor. Não estou dizendo que não devemos ter medo. Alguém diz que coragem não é ausência de medo. Mas coragem é vencer o medo. Continuar andando, mas vencendo o medo. É lutar vencendo o medo. É ter uma atitude em prol vencendo o medo. Mas às vezes, meu irmão, nós perdemos essa visão correta. Porque nós temos tal medo que nos descontrolamos. E isto rouba a bênção. Isto rouba a vitória de Deus. Bênçãos incontáveis, reservadas de Deus para nós. Ficamos descontrolados. E aí começamos a pensar nos gigantes. Começamos a pensar em nossos desafios. Começamos a pensar em nossos alvos, nos nossos sonhos. Começamos a pensar sobre as dificuldades que enfrentamos. E vamos perdendo a visão correta, vamos nos distanciando
daquilo que é correto, da verdade de Deus a respeito da nossa vida. Deus, Ele quer lhe abençoar nessa noite. Caleb foi, viu os desafios, viu os problemas, viu as dificuldades, viu o tamanho dos gigantes, mas eles permaneceram na visão correta de Deus. E eles falaram poderosamente, dizendo assim, meu irmão, olha, verso 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, da nossa visão, vencer os nossos medos, se vencermos as nossas utopias, então Deus nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não temas. Não tenha medo. Não deixe o medo distorcer a visão, distorcer as expectativas, levá-lo para o deserto. Porque o Senhor é o Deus de promessas. Nós cantamos aqui, Deus de promessas, Deus de alianças. E o Senhor quer realizar coisas poderosas em nossa vida. O Senhor quer fazer coisas grandiosas em nossa vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não temas. Porque o Senhor é conosco. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. Vai acontecer. Vai dar certo. Creia na palavra do Senhor. Deus fará o melhor. Não tenha medo.